Olá pessoal, sou o professor Formiga, sou professor de Química. A nossa aula de hoje é um assunto também importantíssimo da Química, chamada forças intermoleculares. Ora, eu falei para vocês nas aulas anteriores um assunto chamado, polaridade das ligações e polaridade das moléculas. A palavra polaridade ela está relacionada com a diferença da eletronegatividade. Através da diferença de eletronegatividade, eu classifico a ligação em apolar e apolar. Por que, professor, o senhor está falando novamente de polaridade? Por quê? Para você entender as forças intermoleculares, são as forças que ocorrem entre as moléculas nas ligações covalentes, porque na ligação iônica a força é chamada eletrostática. É uma força de atração. É porque na ligação iônica ela já tem cargas elétricas, minha gente. Se a ligação tem carga elétrica iônica, então grave na mente de vocês. Olha aí, pessoal, grave bem. Toda ligação iônica, ela é polar. Toda ligação iônica, ela é polar. Beleza? Então, não esqueça. Já nas ligações covalentes, a força que ocorre entre as moléculas, que vai manter unidos duas ou mais moléculas, são as forças intermoleculares. São as forças de interações. Se dividem em três, que eu classifiquei como tipos. Vamos lá. Forças intermoleculares são forças de interações, como eu acabei de falar, não é? Exercida para manter duas ou mais moléculas unidas. Ora, gente, o ponto de ebulição de qualquer substância química depende das forças intermoleculares. Principalmente a química orgânica, é a química do carbono. Química orgânica, que vamos falar mais adiante, é a química do carbono. Na hora que você sair na rua e um rapaz falar a qualquer pessoa, ei, o que é orgânico? Você abre a sua boquinha e diz assim, carbono, acabou-se, e não responda mais nada. Então, lá na química orgânica, a gente estuda as propriedades físicas dos compostos orgânicos. E as propriedades físicas estão relacionadas com três fatores: forças intermoleculares, massas molares e número de ramificação. Então é muito importante este assunto. É pequenininho. Três tipos: dipolo-dipolo, ou chamado dipolo permanente. Formiga, como é que eu sei, professor, que aquela substância, a força intermolecular é dipolo-dipolo? Venha para cá. Ó, olha o macete. O que foi que eu acabei de falar? Que as forças intermoleculares dependem da polaridade. Para ser dipolo-dipolo, a molécula tem que ser polar. Está aqui, ó. Olha um exemplo. HCl. Está vendo? Outro exemplo, ó. HBr, HI, HF. E aí por diante. Agora, tem um detalhe. Eu coloquei uma substância e vou mostrar a vocês que tem uma aí que está errada. Ela não é dipolo permanente. HF. Esse HF forma a palavra FON. Então, ó, aqui, ó, ela cai fora. Tá vendo? Agora aqui não, ó. HCl, HBr, HI. São polares. Por que a molécula é polar? Olha a dica, pai. Primeira dica. Primeiro lembrete, toda substância simples, a ligação e a molécula é apolar. Vou repetir, toda ligação, toda substância simples, a sua ligação e sua molécula é apolar.
Agora, toda substância formada por dois elementos diferentes, toda substância formada por dois elementos diferentes, dois átomos diferentes, ela é polar. Não esqueça, ó, dois átomos diferentes, polar. Dois átomos diferentes, polar. Agora, ó, é uma substância simples. Professor, eu esqueci, não me lembro mais de substância simples. Eu sou uma substância simples, não tem ninguém agarrado em mim. Tá vendo? Ó? Substância simples é formada de um elemento. Aqui eu só tenho um elemento, oxigênio. Beleza? Bom, então já sei, para ser dipolo, a molécula tem que ser polar. Dipolo induzido, força de London ou Van der Waals. Molécula apolar. Tá vendo? Molécula apolar. Olha aqui, ó. Um exemplo. CH4. Então, o que é que eu estou dizendo com isso, minha gente? Que para você saber forças intermoleculares, eu tenho que dominar a polaridade. É muito importante eu saber polaridade. CH4. Quer ver rapidinho? Para acabar com esse lenga-lenga. Quantos carbono tem aqui? Não estou ouvindo. Fala. Muito bem. 1. Quantos hidrogênio? Fala. 4. Muito bem. Agora, minha pergunta é essa. Qual dos dois está em menor quantidade em número de átomo? O carbono. Então, ele mora na família 4A. Então, quem mora em 3A, 4A é apolar. Então, esta molécula é uma molécula apolar. Ok? Molécula apolar. Agora, pai, vem a ligação. A força mais importante, a interação mais forte, ligação de hidrogênio. O nome disso aqui no meu tempo de estudante era pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Os livros antigos ainda traz o nome pontes de hidrogênio. Hoje, a gente chama de ligação de hidrogênio. É a força intermolecular mais forte, de maior intensidade. Formiga, quando é que eu sei que é a ligação de hidrogênio? Olha aqui, papai. Quando aparece o átomo de hidrogênio ligado a flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Qualquer átomo desse ligado ao hidrogênio forma ligação de hidrogênio. Forma a palavra FON. Então, aqui devagarzinho para a gente. Baixinho. Professor, qual a condição para que eu possa saber se a ligação é de hidrogênio? Sim, filha, quando aparece a palavra FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Ligado ao hidrogênio. Qualquer um dos três ligado ao hidrogênio, o nome é ligação de hidrogênio. Está aqui, pai, ó. Lembra que eu coloquei há pouco instante e depois apaguei. Eu cometei um erro, o professor também erra. Professor também erra, viu? Não é só vocês não, viu, alunos e alunas. A gente também erra. HF. Olha que beleza, que coisa bonita. Aí eu faço a minha pergunta na minha mente. Você, aluno e aluna, na hora da prova você faz essa pergunta. Tem hidrogênio? Tem. Tem flúor? Tem. Então, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Está aqui. Tem hidrogênio? Tem. Tem oxigênio? Tem. Então, ligação de hidrogênio. Porque o flúor e o oxigênio faz parte da palavra FON. Beleza? Agora, para a gente, ó, finalizar.
interação mais forte. Ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo, que é mais forte dipolo induzido. Ponto de ebulição está relacionado com esses caras, para vocês terem uma ideia. O ponto de ebulição da água é 100. O ponto de ebulição da cetona é 56. Veja que caiu. Professor Formiga, por que a cetona tem menor ponto de ebulição? Sabe por quê? Porque, ó, a água forma ligação de hidrogênio. Se a ligação é de hidrogênio, é a maior força, é a maior interação, é a ligação de hidrogênio. Por isso que a cetona tem menor ponto de ebulição do que a água. Por isso que o éter tem ponto de ebulição menor do que a cetona. Beleza? Porque nem o éter e nem a acetona tem ligação de hidrogênio. Ok? Aí, que beleza de aula. Tchau.